Olá! Quando se fala em avaliação psicopedagógica, é comum a gente já imaginar um teste, uma prova, algo assim, né? Mas olha, a história é bem mais profunda. Hoje, vamos embarcar numa verdadeira jornada de descoberta para entender a fundo a lógica por trás do jeito que cada pessoa aprende. Para guiar a gente, nosso caminho tem 4 paradas. Primeiro vamos entender o que essa avaliação é de verdade. Depois a gente acompanha o comecinho da investigação, vê as técnicas usadas para desvendar o processo de aprendizagem e, por fim, como tudo isso se transforma em ação. Então, vamos lá mergulhar na primeira parte. É fundamental entender isso aqui. A avaliação psicopedagógica passa longe de ser só uma prova de escola. Essa pergunta, ela é o motor de todo o processo. Muitas famílias, muitas escolas chegam com essa angústia, sabe? E a avaliação não busca uma resposta pronta, mas sim uma compreensão de verdade, bem mais ampla. E aqui está a definição principal. É um processo clínico investigativo. Pensa nisso como se fosse um trabalho de detetive, que vai juntando as peças cognitivas, afetivas, sociais, para conseguir enxergar o quadro completo daquela pessoa que está aprendendo. E olha, o ponto mais importante é este. A avaliação nunca procura culpados, nem a criança, nem a família, nem a escola. O foco total é entender a lógica de funcionamento daquela pessoa, o jeito todo particular que ela tem de construir o conhecimento. E claro, todo esse trabalho é guiado por uma ética muito rigorosa. O sigilo protege a privacidade de todo mundo, o respeito pela singularidade de cada um evita aqueles rótulos que não ajudam em nada e a responsabilidade final é sempre garantir a inclusão e o desenvolvimento da pessoa. O caminho dessa avaliação segue um mapa bem claro, sabe? Cada etapa se conecta com a outra. Começa com a escuta, com o acolhimento e termina lá na frente com um plano de ação bem concreto. É um processo sequencial, onde cada passo constrói a base para o seguinte. Agora sim, vamos para a segunda parte. É aqui que a investigação começa para valer. É a hora em que o profissional começa a coletar as primeiras e mais importantes pistas. O ponto de partida são duas conversas que são essenciais, a entrevista familiar exploratória e aquele papo com a escola. São os dois pilares que vão sustentar a queixa inicial e dar todo o contexto que a gente precisa. Nessas conversas, o psicopedagogo investiga tudo, mas tudo mesmo, desde quando a dificuldade apareceu até quais são as expectativas que cercam a criança. O fundamental é entender não só o que acontece, mas como as pessoas ao redor dela enxergam e reagem a isso. Depois dessa escuta inicial, vem a anamnese. É como um mergulho profundo, uma entrevista super detalhada sobre toda a história de desenvolvimento da criança, desde a gestação. Isso ajuda a conectar coisas do passado com o que está acontecendo hoje na aprendizagem. Chegamos na terceira parte, o momento em que a gente vê como aprender é desvendado na prática. É a hora em que o profissional observa a criança diretamente, ali, em ação. Para uma criança, brincar é a forma mais natural de se expressar. É a linguagem dela. Nessas sessões lúdicas, o profissional observa como ela organiza o pensamento, como lida com frustração, como usa a criatividade. É uma verdadeira janela para o mundo interno dela. Essa frase, ela é a instrução clássica da EOCA, que significa Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem. É um convite super aberto para a criança mostrar, sem nenhum direcionamento, como ela se relaciona com o ato de conhecer, de aprender. E a análise dessa atividade é muito bem estruturada, viu? Ela se divide em 3 eixos: a temática, que são os assuntos que aparecem na brincadeira, a dinâmica, que é a postura da criança, o ritmo dela, se fica ansiosa, e o produto, que é aquilo que ela de fato constrói. Isso mostra de um jeito brilhante o modelo de aprendizagem dela. Além da observação, tem outras ferramentas que ajudam a montar esse quebra-cabeça. As provas de Piaget, por exemplo, avaliam o raciocínio lógico. As técnicas projetivas, como os desenhos, mostram a parte afetiva. E a avaliação pedagógica olha para as habilidades da escola mesmo, como leitura e escrita. Bom, chegamos na nossa última sessão. É aqui que a gente descobre como toda essa investigação se transforma num plano concreto, que olha para o futuro. A síntese é o coração do diagnóstico. E não é um rótulo. É uma narrativa, uma história coerente que amarra todos os dados coletados e explica a lógica de aprendizagem daquela pessoa, naquele momento da vida dela e naquele contexto específico.
A devolutiva, que é o feedback, é um momento super importante e ela tem abordagens diferentes. Com a família, a conversa é de acolhimento, com uma linguagem clara, focada em orientações práticas e em valorizar os pontos fortes da criança. Já com a escola, o diálogo é mais técnico, focado em estratégias pedagógicas para construir uma parceria de verdade. E para a gente fechar, fica essa reflexão. A avaliação psicopedagógica convida a gente a mudar a nossa perspectiva. E se a dificuldade não for um problema que precisa ser eliminado, mas sim um ponto de partida, uma oportunidade para transformar o jeito como se ensina e, mais importante ainda, como se aprende?